É o seguinte, um fato muito estranho vem acontecendo em algumas denominações, em algumas igrejas evangélicas, que eu não quero entrar na questão da pregação e da fé do povo. É uma coisa que a gente respeita. Uma situação que deve ser dita é a respeito de algumas agressões que vêm ocorrendo e ocorrência que foi lavrada. Esta reportagem, telespectador, eu estou me baseando exatamente no que vai falar o Rafael. Rafael é pastor de uma igreja. Eu não vou citar nome e ele fica à disposição, porque nessa seara nós não vamos entrar. Mas a ocorrência em si chama a atenção porque houve violência. Rafael, o senhor é pastor de uma igreja? Sim, senhor. Sim. Qual que é a igreja? Que eu sou pastor ou que eu era? Não é mais pastor? Não, eles me tiraram agora, eu não sou mais pastor. Não. O que era a igreja? Era a Igreja Mundial do Poder de Deus. Por que você fala que era pastor? Era porque eles me tiraram devido a uma calúnia, né? Teve um pastor que ele inventou uma história, né? Disse que eu tive relação com outro pastor e eles me tiraram, acreditaram nessa história e preferiram me tirar. Olha, o Rafael Alves Ferreira tem 31 anos de idade. Você acaba de fazer um BO, que é um boletim de ocorrência. Nós temos aqui o boletim em mãos, datado do dia 11/12, às 4h12 da tarde, onde crimes contra a pessoa, injúria. Os dados estão aqui, a Igreja Mundial, foi o local do fato. 00:30 foi? 00:30. 00:30, dormindo. Ele chegou, eu dormindo. Ele quem chegou? Pastor Jademir chegou e me deu um soco no meio do peito. Pastor o quê? Pastor Jademir. Todo mundo conhece ele, direto aparece na televisão, direto, todo mundo conhece, era braço direito do bispo, de confiança, ele teve que ser afastado desse cargo direito, tipo, entendeu, braço direito do bispo, e jogado lá para uma igreja lá no CPA, justamente porque ele me agrediu. O bispo reconheceu isso nele, essa falha nele. Bom, o senhor dizia que estava dormindo na hora. Estava dormindo. Eu dormia, o pastor entrou e eu imaginei que, porque tem um banheiro na suíte, eu imaginei que ele fosse ao banheiro, alguma coisa, aí escondi o rosto assim da luz que ele acendeu. Ele do nada chegou e me deu um soco no meio do peito. Ele socou aqui e ficou doendo esse lado aqui, a noite inteira e o outro dia inteiro. Me deu um soco, depois que ele me deu um soco, eu levantei da cama, que eu estava deitado, dormindo. Me deu um soco no meio do peito. Levantei da cama, aí ele me pressionou na parede. Ele veio e deu um tapão aqui, ó, do lado aqui na fonte. Deu um tapa do lado, não satisfeito. Ele me jogou no chão, que eu bati a costela, e eu machuquei. Como ele me empurrou, devo ter batido em algum ferro, alguma coisa, e deu um corte aqui, ó. Mas por que dessas agressões? Olha, eu não sei, esse pastor, ele só pode ter algum problema, né? Porque eu acho assim, nada justifica a agressão. Fiquei sabendo que depois dessas agressões, o senhor gritou e te jogaram no chão. Quem foi? Isso. Esse mesmo pastor, depois que ele me pressionou na parede, na porta, porque justamente por isso que ninguém pôde entrar, porque estava bem na porta, pressionando na porta, ele me jogou no chão. Isso tudo aconteceu onde? Dentro da Igreja Mundial, domingo à noite. Toda essa agressão? Toda a agressão. Na igreja? Isso, é lá, porque eu, sendo pastor da Igreja Mundial, dormia lá, né? Todo mundo me conhece, me vê na televisão, fazendo a chamadinha. Você é jovem, 99 anos, eu tomava conta do grupo jovem do Mato Grosso inteiro. Todo mundo me conhece. Certo. Sabe que eu sou pastor lá. E também conhece o pastor Jademir. Então, o que o pessoal não sabe, por isso que eu vim aqui no CISC e tô dando esse testemunho, é que esse pastor Jademir me agrediu. É que esse pastor Jademir não deve ser chamado de pastor. E esse pastor Gerson, esse outro que fala aqui da subsede, que ele é preconceituoso, homofóbico, que ele não tolera um ex-homossexual dentro da igreja dele. Porque se eu tô de pastor, é porque eu ainda não sou mais o quê? Homossexual. Então, a direção da igreja confiou em mim, né, que eu não sou mais homossexual. Agora vem esse pastor e ele acredita, tanto é que ele levantou calúnia, por estar na ocorrência, que eu ainda tenho a prática. Por isso que ele falou aí. E a igreja me afastou, o motivo da igreja me afastar foi justamente esse. Por quê? Porque o pastor Gerson chegou na direção do bispo e falou que eu tive relação com outra pessoa, tem testemunha, a pessoa mesmo me contou. E essa pessoa que me contou também era pastor lá na Várzea Grande, na subsede. Certo. Agora, o pastor, é bispo que fala, o Sidney, é bispo? É, bispo que chama. Qual que é o posicionamento dele mediante isso tudo? O que foi na igreja que aconteceu? Ele fez o quê?
como eu sofri agressão meia-noite e meia no domingo, ele pegou os pastores que estavam lá, que viram essa, né, não sei nem como chamar, né? Que um pastor agredia alguém, né? Aí eles pegaram e me levaram para dentro, lá para casa do bispo. Ligaram para o bispo e falaram: ó, bispo, o Jademir bateu no Rafael, bispo. A gente tá levando o Rafael aí agora para você ver a situação dele. Porque eu tava todo inchado, agora eu tô bonitinho, mas agora eu tava todo machucado. Todo inchadão aqui, tudo machucado. Não conseguia nem mexer por causa da costela, o osso doendo. Vocês chegaram a falar em algum momento, se você viesse registrar a ocorrência, poderia prejudicar o nome da igreja, da instituição? O bispo proibiu, falou: Rafael, não faz ocorrência. Não foi porque eu falei: bispo, eu vou lá na delegacia, vou fazer ocorrência, entendeu? Eu vou levar esse caso à frente porque o pastor me bateu, isso aí não se faz com ninguém. Aí o bispo falou: não, você não vai fazer isso, eu vou tomar as devidas providências. Tanto é que ele fez o quê? Ele chegou e afastou o pastor era braço direito dele, jogou o pastor lá pro CPA 2, né? Que é um castigo isso, né? É como se fosse um castigo, jogou o pastor numa igrejinha. O pastor que tinha, né, altas horas de programa, aí agora ficou só com umas 2 horas de programa, é um castigo para ele. Isso foi o que o bispo falou que ia fazer. Só que acontece assim, depois disso, esse pastor Gerson, ele levou, esse até então eu perdoei, eu esqueci, eu deixei passar. E continuei como pastor na igreja. Sim. Continuei como não teve problema algum. O que acontece foi que esse pastor Gerson levou ao conhecimento do bispo que eu ainda tinha uma prática homossexual e foi afastado da igreja. Aí, por isso que hoje, sexta-feira, eu estou aqui. Então, o senhor foi afastado por isso do quadro? Fui afastado da igreja por isso. Agora, o senhor acredita que foi afastado por conta de uma situação de preconceito? De preconceito, com certeza. Porque o pastor que prega, né, que é o amor, né, que é o perdão, né, ele simplesmente, ele fala, ele levanta uma calúnia, que eu fui homossexual, não sou mais. Aí ele vai e fala que eu tive uma relação sexual com o ex-pastor lá, o pastor de Várzea Grande. E esse próprio pastor de Várzea Grande, que também foi afastado, que me contou, porque eu jamais saberia. Por isso que eu vim fazer ocorrência, devido à agressão e devido a essa calúnia. Porque... Qual a situação de Ibama que eles falam, brincam? O do Ibama foi que o pastor me bateu no domingo. Na segunda-feira, à noite, esse pastor Jademir, ele chegou lá nos estúdios da TV Mundial, aí falou assim: bispo, comentou com o bispo, bispo, o Ibama foi lá na minha igreja, me visitou lá na minha igreja, queria me prender. É mesmo? É por quê? Porque eu bati num viado. Bom, você está dizendo aqui, no boletim de ocorrências, daqui, ó, Gilson, a vítima também alega, a vítima aqui é o Rafael, que o bispo Sidney Furlan também o chamava de homossexual e travesti. O responsável, ele assina esse documento, o comunicante assina esse documento. É isso mesmo? O bispo chegou a falar isso para o senhor? Não. Ele não falou explicitamente, mas ele sempre brincou internamente com os pastores. O bispo falou explicitamente, entendeu? Brincou, debochou várias vezes, entendeu? Várias vezes. De mim. Quando eu chegava ou quando eu saía do lugar, da sala. Bom, nessa reportagem nós vamos buscar, obviamente, ouvir os lados citados por conta do jornalismo imparcial. A função do jornalismo é exatamente essa. Aqui, Rafael. Ouvir os dois lados. 2 pessoas foram citadas, nós vamos buscar saber se essas pessoas querem falar alguma coisa. E essa reportagem é exatamente o que ele relata. Que você que está em casa, que tire as suas conclusões. Com imagens de Gilson Costa, Luque Marlon para o Comando Geral. O boletim em mãos, datado do dia 11/12, às 4h12 da tarde, onde crimes contra a pessoa, injúria. Os dados estão aqui, a Igreja Mundial, foi o local do fato. 00:30 foi? 00:30. 00:30, dormindo. Ele chegou, eu dormindo. Ele quem chegou? Pastor Jademir chegou e me deu um soco no meio do peito. Pastor o quê? Pastor Jademir. Todo mundo conhece ele, direto aparece na televisão, direto, todo mundo conhece, era braço direito do bispo, de confiança, ele teve que ser afastado desse cargo direito, tipo, entendeu, braço direito do bispo, e jogado lá para uma igreja lá no CPA, justamente porque ele me agrediu. O bispo reconheceu isso nele, essa falha nele. Bom, o senhor dizia que estava dormindo na hora? Estava dormindo, eu dormia, o pastor entrou e eu imaginei que, porque um banheiro na suíte, eu imaginei que ele fosse ao banheiro, alguma coisa, aí escondi o rosto assim da luz que ele acendeu, ele do nada chegou e me deu um soco no meio do peito. Ele socou aqui e ficou doendo esse lado aqui.
a noite inteira e o outro dia inteiro. Me deu um soco, depois que ele me deu um soco, eu levantei da cama, que eu estava deitado, dormindo. Me deu um soco no meio do peito. Levantei da cama, aí ele me pressionou na parede. Me pressionou na parede, ele veio e deu um tapão aqui, ó, do lado aqui na fonte. Deu um tapa do lado, não satisfeito. Ele me jogou no chão, que eu bati a costela, e eu machuquei. Como ele me empurrou, devo ter batido em algum ferro, alguma coisa, e deu um corte aqui, ó. Mas por que dessas agressões? Olha, eu não sei, esse pastor, ele só pode ter algum problema, né? Porque eu acho assim, nada justifica agressão. Fiquei sabendo que depois dessas agressões, o senhor gritou e te jogaram no chão. Quem foi? Isso. Esse mesmo pastor, depois que ele me pressionou na parede, na porta, porque justamente por isso que ninguém podia entrar, porque estava bem na porta, pressionando na porta, ele me jogou no chão. Isso tudo aconteceu onde? Dentro da Igreja Mundial, domingo à noite. Toda essa agressão? Toda agressão. Na igreja? Isso, é lá porque eu, sendo pastor da Igreja Mundial, dormia lá, né? Todo mundo me conhece, me vê na televisão, fazendo a chamadinha. Você é jovem, 99 anos, eu tomava conta do grupo jovem do Mato Grosso inteiro. Todo mundo me conhece. Certo. Sabe que eu sou pastor lá. E também conhece o pastor Jademir. Então, o que o pessoal não sabe, por isso que eu vim aqui no CISC e tô dando esse testemunho, é que esse pastor Jademir me agrediu. É que esse pastor Jademir não deve ser chamado de pastor. E esse pastor tá todo machucado, todo inchadão aqui, tudo machucado, não conseguia nem mexer por causa da costela, o osso doendo. Vocês chegaram a falar em algum momento, se você viesse registrar a ocorrência, poderia prejudicar o nome da igreja, da instituição? O bispo proibiu, falou, Rafael, não faz ocorrência. Não faz, porque eu falei, bispo, eu vou lá na delegacia, vou fazer ocorrência, entendeu? Eu vou levar esse caso à frente, porque o pastor me bateu, isso aí não se faz com ninguém. Aí o bispo falou, não, você não vai fazer isso, eu vou tomar as devidas providências. Tanto é que ele fez o quê? Ele chegou e afastou o pastor era braço direito dele, jogou o pastor lá pro CPA 2, né? Que é um castigo isso, né? É como se fosse um castigo, jogou o pastor numa igrejinha. O pastor que tinha, né, altas horas de programa, aí agora ficou só com umas 2 horas de programa, é um castigo para ele. Isso foi o que o bispo falou que ia fazer. Só que acontece assim, depois disso, esse pastor Gerson, ele levou, isso até então eu perdoei, eu esqueci, eu deixei passar. E continuei como pastor na igreja. Sim. Continuei como não teve problema algum. O que acontece foi que esse pastor Gerson levou ao conhecimento do bispo que ainda tinha uma prática homossexual e foi afastado da igreja. Aí, por isso que hoje, sexta-feira, eu tô aqui. Então, o senhor foi afastado por isso do quadro? Fui afastado da igreja por isso. Agora o Gerson, esse outro que fala aqui da subsede, que ele é preconceituoso, homofóbico, que ele não tolera um ex-homossexual dentro da igreja dele. Porque se eu tô de pastor, é porque eu ainda não sou mais o quê? Homossexual. Então, a direção da igreja confiou em mim, né, que eu não sou mais homossexual. Agora vem esse pastor e ele acredita, tanto é que ele levantou calúnia, por estar na ocorrência, que eu ainda tenho a prática. Por isso que ele falou aí. E a igreja me afastou, o motivo da igreja me afastar foi justamente esse. Por quê? Porque o pastor Gerson chegou na direção do bispo e falou que eu tive relação com outra pessoa, tem testemunha, a pessoa mesmo me contou. E essa pessoa que me contou também era pastor lá na Várzea Grande, na subsede. Certo. Agora, o pastor, é bispo que fala, o Sidney, é bispo? É, bispo que chama. Qual que é o posicionamento dele mediante isso tudo? O que foi na igreja que aconteceu? Ele fez o quê? Como eu sofri agressão meia-noite e meia no domingo, ele pegou os pastores que estavam lá, que viram essa, né, não sei nem como chamar, né, que um pastor agredir alguém, né. Aí eles pegaram e me levaram para dentro, lá para casa do bispo. Ligaram para o bispo e falaram, bispo, o Jademir bateu no Rafael, bispo. A gente tá levando o Rafael aí agora para você ver a situação dele. Porque eu tava todo inchado, agora eu tô bonitinho, mas agora eu tava... É o seguinte, um fato muito estranho vem acontecendo em algumas denominações, em algumas igrejas evangélicas, que eu não quero entrar na questão da pregação e da fé do povo. É uma coisa que a gente respeita. Uma situação que deve ser dita é a respeito de algumas agressões que vêm ocorrendo e a ocorrência que foi lavrada. Esta reportagem, telespectador, eu estou me baseando exatamente no que vai falar o Rafael. Rafael é pastor de uma igreja. Eu não vou citar nome e ele fica à disposição, porque nessa seara nós não vamos entrar. Mas a ocorrência em si chama a atenção porque houve violência. Rafael, o senhor é pastor de uma igreja? Sim, senhor. Sim. Qual que é a igreja? Que eu sou pastor ou que eu era?
Não é mais pastor? Não, eles me tiraram agora, eu não sou mais pastor. Não. O que era a igreja? Era a Igreja Mundial do Poder de Deus. Por que você fala que era pastor? Era porque eles me tiraram devido a uma calúnia, né? Teve um pastor que ele inventou uma história, né? Disse que eu tive relação com outro pastor e eles me tiraram, acreditaram nessa história e preferiram me tirar. Olha, o Rafael Alves Ferreira tem 31 anos de idade. Você acaba de fazer um BO, que é um boletim de ocorrência. Nós temos aqui